O índice CNN desta semana vai analisar um dos mais importantes comportamentos eleitorais. Pessoas que escolhem não escolher, isto é, tomam a decisão de não votar neste ou naquele candidato ou nem sequer ir votar, mesmo sendo uma obrigação aqui no Brasil. Antônio Lavareda já aparece comigo na tela e antes de mostrar os primeiros dados, Lavareda, queria te pedir uma explicação rápida aqui, sintética, sobre por que é importante de se entender esse comportamento dos eleitores que não escolhem, que preferem não votar em alguém. Lavareda, bem-vindo. Olá, Yuri. Boa tarde para os espectadores da CNN. Esse fator, a abstenção, Yuri, é extremamente importante do ponto de vista do resultado das eleições, ou seja, ela afeta o resultado das eleições, porque é bom lembrar que a abstenção ela atinge, alcança de forma diferenciada os diferentes candidatos. Então, por exemplo, só lembrando para o espectador, em 2022, a abstenção era uma ameaça para a campanha do presidente Lula, ao passo que a campanha do presidente Bolsonaro incentivava e até perseguia a abstenção com utilização de polícia rodoviária federal, etc., na região Nordeste, por exemplo. Então, ela é importante por isso e, de outro lado, porque ela marca uma maior ou menor participação dos cidadãos no sistema político, no processo político do seu município, do seu estado e do seu país. Então, a abstenção tem esse significado. Para você ter uma ideia, Yuri, o papel da obrigatoriedade do voto é muito relevante nisso. É uma coisa mais ou menos óbvia, mas alguns números mostram isso. Por exemplo, o Chile, Yuri, em 2011, resolveu passar do voto obrigatório para o voto facultativo. Pois bem, nas duas eleições seguintes, a participação eleitoral caiu quase pela metade, Yuri, de 88% para 45%. E agora, mais recentemente, o Chile voltou a adotar a obrigatoriedade do voto. E com essa obrigatoriedade do voto, eles já barraram lá 2 projetos constitucionais que não obtiveram a maioria do endosso, do apoio da população. Então, a abstenção é muito importante no processo eleitoral. Bom, com essa explicação aqui, todo mundo na mesma página, vamos aos dados que o índice CNN traz nesta semana. Nossa primeira tela mostra os números das últimas eleições nacionais. Lavareda mencionou a de 2022, mas é possível a gente também ver a das outras eleições nacionais. Há um crescimento quando se soma os dois dados na série histórica. A gente percebe ali, exceto o ano de 2022. E vamos ver também esse comportamento, A gente está vendo agora na tela, desde 2010, cresceu um pouquinho para 2014, ficou mais ou menos estável em 2018 e em 2022 teve uma queda principalmente pela redução de votos brancos e nulos. Mas a abstenção, a falta dos eleitores na urna tem um movimento contínuo. A gente vai para a próxima tela para olhar o comportamento nas disputas municipais da última década, inclusive com a projeção estimada pelo IPESP Analítica para as ausências e para o total de votos brancos e nulos neste ano que está ali na tela. Lavareda, essa soma de abstenção mais os votos brancos e nulos costuma ser em maior proporção nas eleições locais do que nas nacionais. E antes de te passar a palavra, só fazer a ressalva que 2020, por causa da pandemia, houve mudança de data e aí tem um ponto, digamos assim, fora da curva, Lavareda. Olha, várias coisas aí nós devemos chamar a atenção, Yuri. Em primeiro lugar, a eleição de 2020, a eleição municipal de 2020, foi a maior taxa de abstenção da série histórica nossa. Lembrar que no Brasil, Yuri, a abstenção, falando da abstenção especificamente, nas eleições locais, costuma ser menor do que nas eleições nacionais. Isso é diferente do que ocorre na maioria dos países. É, inclusive, uma curiosidade, Yuri. Então, a outra coisa... Então, 2020 é um ano excepcional. Nós esperamos que nas eleições municipais desse ano a abstenção recue.
volte, digamos, ao leito normal, que apresentava, como você lembrou, como você apontou, algum crescimento ao longo do tempo, mas não na proporção em que se deu em 2020. Para você ter uma ideia, em algumas cidades do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, naquele ano, eleições da pandemia, a abstenção bateu praticamente na casa dos 30%, 30% de abstenção. Se você soma abstenções branco e nulo, por exemplo, na maior cidade do país, São Paulo, a alienação, que é o nome técnico para somatório de abstenção, votos em branco e nulo, chegou em torno de 40%, ou seja, 4 em cada 10 eleitores da capital paulista não participaram efetivamente da escolha do seu prefeito naquele ano. Então, isso é um dado para o qual nós devemos chamar a atenção. A abstenção nas eleições municipais, o Brasil é praticamente uma das notáveis exceções, nas eleições locais menor do que na eleição nacional, agora com a ressalva de que 2020 discrepou inteiramente. E outra coisa que devemos chamar a atenção, Yuri, quando nós falamos em eleição nacional, nós estamos falando da eleição presidencial, é que pela primeira vez, no segundo turno, a abstenção foi levemente menor do que no primeiro turno, Yuri. Compareceram a mais no segundo turno da eleição, porque os partidos, os candidatos se empenharam para isso. Compareceram a mais cerca de 540 mil brasileiros que foram votar no segundo turno e não haviam votado no primeiro turno. Isso também é alguma coisa que não tinha ocorrido anteriormente, Yuri. Pois é, e para fazer a estimativa para as eleições deste ano, de 2024, o IPESP Analítica considerou esses dados históricos que a gente tem falado e projetou o que tende a ocorrer nas cidades em 2024. O Lavareda mencionou, a gente já está mostrando aqui na tela, né, o total ali da alienação, mas a gente vai mostrar as capitais que tiveram maior índice de votos brancos e nulos em 2020. Ou seja, entre aqueles que foram votar, que acabaram não escolhendo ninguém, todas acima dos 10% dos eleitores. Lavareda, você já trouxe um pouco disso, mas queria aprofundar um pouco mais. Quais são os principais fatores que explicam esta decisão das pessoas de não escolher ninguém, né, ou de nem sequer irem votar? Olha, Yuri, para quem quiser se aprofundar nesse tema da abstenção, das abstenções, ou seja, dos votos brancos e nulos, eu recomendo um trabalho que, no meu entendimento, é dos melhores que foram produzidos nos últimos anos, cujo título é Abstenção Eleitoral, Voto Facultativo e Voto Obrigatório. Foi publicado numa coletânea que eu e a professora Elcimara Teles organizamos em 2022, editado pela FGV, eleições da pandemia, que nós já tivemos a oportunidade de referir aqui. E os autores desse estudo, Yuri, são os professores e pesquisadores Ian Carreirão, Pedro Floriano, Julian Borba e o Edinaldo Ribeiro. É um trabalho excelente para nós entendermos os diversos fatores que levam. De um lado, você tem, resumidamente, de um lado você tem desinteresse pelaquela eleição específica. De outro lado, você tem também dificuldades de participação, custos de participação. Eu, por exemplo, me debrucei na eleição de 2022 sobre os dados do Tribunal Superior Eleitoral que mais ou menos mostravam a distribuição da abstenção por camadas de escolaridade, por faixas de escolaridade, que em geral correlacionam bastante com as camadas também, com as faixas de renda. E o que a gente constata ali, Yuri, mais uma vez, é que a grande concentração da abstenção se dá nas camadas de menor renda e menor escolaridade. Aí há um interesse menor pela complexidade do processo eleitoral, pelas dificuldades de acompanhamento para esse segmento da sociedade do processo político, mas também há o que eu chamo uma abstenção compulsória. E os custos de votar são muito elevados. Transporte, deixar os filhos, as mulheres deixarem os filhos, porque as creches públicas não são abertas aos domingos, dia das eleições, etc. Só lembrando que nós tivemos no segundo turno do ano passado, como no primeiro também, mais de 32 milhões de brasileiros que não compareceram à urna eletrônica, que não participaram efetivamente daquelas eleições, Yuri. Então,
A abstenção tem essas diferentes causas e isso tem implicações, como nós já vimos anteriormente, no processo político eleitoral. É importante o país refletir sobre isso e as campanhas do Tribunal Superior Eleitoral continuarem exortando, estimulando os eleitores à participação, o poder público colocar transporte à disposição, os poderes públicos abrirem as creches para as mães, chefes de família terem com quem deixar seus filhos no dia da eleição, ou seja, a abstenção deve ser vista como um problema de todos nós, de toda a sociedade. Sem dúvida alguma. Lavareda, bem rapidamente para a gente encerrar, na sua avaliação, fala-se tanto em polarização na política brasileira atual, o quanto que ela ajuda a aumentar ou diminuir a abstenção? Olha só, Yuri, eu também remeto ao mesmo trabalho do professor Ian Carreirão e dos seus colegas. Há uma surpresa na análise que eles fazem no capítulo que eu referi. Todos nós esperávamos que a polarização, porque a polarização, obviamente, significa maior interesse, uma participação mais aguerrida dos eleitores dos vários candidatos, com maior atenção ao processo, etc. Todos nós achávamos, a maioria de nós achávamos que a polarização, então, deveria contribuir para diminuir a abstenção. Mas a surpresa desse trabalho que eu referi é que não, Yuri. A polarização age num sentido contrário. Onde houve até agora, historicamente, maior polarização, houve um nível de maior abstenção também, e não de menor abstenção, ao contrário do que se poderia supor, Yuri. Esse é o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Semanalmente, nós trazemos aqui análises e, claro, o olhar único de quem mais entende de eleições municipais no Brasil, que é Antônio Lavareda. E toda semana o Índice CNN analisa a corrida eleitoral mais esperada nas capitais e nas grandes cidades do país. Lavareda, um abraço e até a próxima. Até a próxima, Yuri.